E diante de um dos maiores surtos de chikungunya já enfrentados aqui em nosso estado, o médico infectologista alerta que o vírus pode causar lesões neurológicas em casos graves também, levar o paciente à morte. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o médico infectologista Abdon Karaoui. Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. bem-vindo. Tudo bem? Doutor Abdon, o que é que explica aí essas lesões graves, essas sequelas provocadas pela chikungunya? Então, Lúcio e Camila, a chikungunya é uma infecção viral e o surto ele foi enorme nesse ano passado e nesse ano. Nesse ano começou muito ruim em termos de surto. A frequência de casos muito grande. Isso explica, é uma infecção viral, uma infecção de contágio por um mosquito. A gente chama isso de arbovirose, são infecções conduzidas por mosquitos, né? E a incidência aumenta muito por alguns fatores. Primeiro, a gente tem um fator de cuidado mesmo regional, que são os reservatórios do mosquito, que são relacionados à água parada, à contaminação muito grande desse mosquito Aedes aegypti, principalmente no nosso meio, né, o Aedes, o gênero Aedes, que acaba contaminando os reservatórios de água. E o segundo fator são condições regionais nossas. Então a gente pode esquecer também que nós temos uma condição climática e geográfica que propicia o avanço dessa epidemia. Mas é óbvio que o descontrole total que está havendo desde o ano passado e esse ano está muito relacionado ao comportamento mesmo da nossa comunidade urbana, né? Do cuidado mesmo de contenção de águas paradas, reservatórios, de controle ambiental para isso. Doutor, e das arboviroses que estamos enfrentando, a chikungunya talvez é a mais letal, é a que deixa mais sequelas, talvez até permanentes? Explique para a gente por que essa doença requer um cuidado redobrado. Sim. Nós temos alguns aspectos. As arboviroses que nós temos no nosso meio, a gente tem as conhecidas, né, que é a dengue, agora a chikungunya e a zika, são as mais importantes, existem outras, obviamente, mas essas três são as mais importantes. A dengue e a chikungunya vêm em surto já há algum tempo, principalmente a dengue, que é mais antiga, né, regionalmente falando, mas requer mais cuidado a chikungunya porque a incidência da epidemia foi muito grande e o número de sequela, principalmente articular e às vezes neurológica um pouco menos frequente, mas principalmente do ponto de vista reumatológico, é muito grande. Que tipo de sequelas são essas? Então, essa manifestação da doença, ela se manifesta muito com febre, lesões na pele que normalmente são autolimitadas, elas desaparecem, mas a lesão articular, que é a dor na articulação e inchaço da articulação, que é chamada de artrite, artralgia, essas manifestações limitam muito a pessoa. Então elas deixam com uma morbidade muito alta. Então uma pessoa comprometida, com comprometimento articular muito grande, faz com que haja limitação no seu trabalho, na sua atividade diária. E para piorar, muitas vezes a doença, a viremia, a presença do vírus no corpo daquela pessoa, permanece uma semana, 2 semanas e vai embora. Só que a doença articular, às vezes, perpetua por semanas, meses e até anos. E isso faz com que a pessoa fique limitada, fique com limitações do seu trabalho e da atividade. Então, claro que uma minoria dos pacientes vão acabar desenvolvendo sequela articular, e outra minoria vai desenvolver por mais tempo, por meses ou anos, fazendo com que ele fique inviabilizado para sua atividade de fato. Então isso é um ponto muito importante e é uma coisa que a gente não tinha isso na dengue nem na zika. Sim. Isso acontece na chikungunya principalmente. A incidência de mortalidade, de morte dessa doença, de sequelas mais graves, pelo tamanho da epidemia, a presença dessas manifestações são maiores. Então a gente tem uma incidência maior de mortalidade, hoje documentada, de chikungunya em relação à dengue, que são as doenças mais importantes em termos de mortalidade. A zika não tem esse fator de mortalidade tão alto, que é outra arbovirose. A zika tem uma relação muito maior de comprometimento de mulheres gestantes com comprometimento do feto. Mas a chikungunya e a dengue, elas andam um pouco juntas e acabam tendo manifestações muito parecidas, só que a chikungunya, a epidemia está muito alarmante realmente, muito grande, e as manifestações de doença articular prolongada são muito maiores. Sim. O senhor disse aí que o índice é menor, mas o que são essas complicações neurológicas provocadas pela chikungunya?
Sempre que a gente fala em viremia, em doenças que têm infecções virais e que disseminam no paciente, esses vírus eles podem fazer lesão de vários órgãos, então lesões de diversos órgãos. O mais clássico é isso que a gente falou agora, a febre, a mancha na pele que desaparece, chama de rash cutâneo, né, uma mancha que desaparece, e a doença articular. Só que as manifestações sistêmicas da chikungunya podem comprometer qualquer órgão. E a gente tem visto, realmente já é documentado já há muitos anos, mas tem sido mais proeminente as manifestações neurológicas desses doentes. As doenças neurológicas dos pacientes de chikungunya estão muito relacionadas à alteração neurológica mais difusa, não é uma doença neurológica muito localizada. Então, quando a pessoa faz manifestações ou encefálicas do encéfalo, que é o cérebro, a parte alta da cabeça, ou da medula, elas são mais disseminadas. Então, eles vão fazer quadros de encefalopatia e encefalites, né, que são inflamações do encéfalo, que é do cérebro, e mielopatias, que são inflamações da medula. Essas são as manifestações graves, habitualmente, são problemáticas e são mais disseminadas. Elas não costumam fazer muito lesões neurológicas locais. E qual a consequência para a pessoa dessa? As encefalites ou encefalopatias, né, a doença se apresenta de maneira muito difusa e a pessoa fica com lesões cerebrais habitualmente graves no início. Então, ela pode ficar com convulsões, confusão mental, coma e assim por diante. E as sequelas, elas podem evoluir com mortalidade nessa fase, existe risco de mortalidade, e quando saem, desenvolvem sequelas neurológicas muitas vezes. Às vezes pode ficar até acamado mesmo, sem mobilidade de membros e assim por diante. Ou às vezes com quadro convulsivo sequelar. Então tem várias manifestações que podem perpetuar após o quadro agudo desse doente. Lesões na medula, ficar paraplégico e assim por diante. Então, infelizmente, quando a doença neurológica manifesta na chikungunya, numa fase mais aguda, no início da doença, ela tem uma gravidade muito significante. E as autoridades de saúde estão dizendo o seguinte, olha, vai demorar para passar o surto, a epidemia de dengue e chikungunya. A gente fica triste, né, Lúcio e Camila, né? Entristece a gente saber que uma doença que é prevenível, que é possível de prevenção, tenha um descontrole tão grande assim. É claro que existe uma culpa ambiental, geográfica, que é difícil a gente corrigir, mas grande parte do surto é o descontrole de controle urbano, de controle de cuidados populacional, que é principalmente reservatórios de água. Então, esse tipo de situação, esse descontrole é uma coisa muito delicada. Tanto porque Mato Grosso hoje está disparado em termos de casos de chikungunya, você vai no sul, no sudeste, não há tanto surto como existe aqui. Então, assim, há uma diferença muito grande. É claro que tem condição climática, como eu falei, mas o nosso estado, infelizmente, ele, assim, principalmente região de Cuiabá, Baixada Cuiabana, está horrível. Isso é uma coisa muito ruim e isso demonstra a incapacidade de gerenciamento público em relação à condição de cuidados, principalmente de reservatório, infelizmente. Obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Sempre é um prazer, Lúcio, para dar uma divulgação para a população, isso é super importante. Obrigado, Obrigada, Camila. doutora, Obrigado, boa Lúcio. tarde. E em instantes,